Você já passou por aquele tipo de situação onde o seu cliente diz que não tem interesse ou que já tem alguém que faz aquilo que você está tentando vender, ou até mesmo diz simplesmente não precisar do que você está vendendo? Ou pior, você tem que ficar dando desconto para conseguir vender o tempo todo porque você não consegue fazer com que a sua empresa seja forte e consiga vender sem precisar dar desconto? Se você está sofrendo com algum desses problemas, é bem provável que esses não sejam os problemas, mas sejam os sintomas, as consequências do problema. O problema real está no posicionamento de mercado que você e a tua empresa está colocando hoje em dia. Nesse vídeo eu quero te ensinar o que é posicionamento de mercado, como funciona para definir o seu e te dar alguns exemplos de posicionamentos que você pode seguir no teu negócio. Então fica comigo aqui até o final que vai valer a pena. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área para mais um vídeo e hoje falaremos sobre posicionamento de mercado. E para começar, o que é o posicionamento de mercado? Posicionamento nada mais é do que o espaço que a sua marca, a tua empresa, o teu produto ou serviço ocupa na cabeça do seu cliente. Nós, seres humanos, somos viciados em julgar os outros. Pode admitir, você julga as pessoas, você julga as empresas, você julga as marcas e você coloca elas em caixinhas dentro da sua cabeça. Então você tem uma caixinha. Eu tenho um exemplo disso bem antigo meu, que aconteceu em 2012. Olha só que interessante, em 2012 eu fui assistir o Hobbit no cinema, tinha saído o primeiro filme do Hobbit, que era Uma Jornada Inesperada, e aí naquela época me reacendeu o meu amor por Senhor dos Anéis e por toda a obra de Tolkien. Eu sou um nerd viciado em Senhor dos Anéis, eu devo admitir. E aí eu fui ler outras obras que tinham relação, porque eu já tinha lido todos os livros, eu já tinha visto todos os livros de contos por fora, que inclusive tá saindo aquele na Amazon agora, sensacional. Eu já conhecia muita coisa, e eu fui descobrir sobre autores que escreviam sobre a obra do Tolkien. Presta atenção que eu vou chegar lá. Foi aí que eu cheguei num livro de um cara, e esse livro se chamava A Filosofia do Condado. Falava basicamente sobre o estilo de vida que os hobbits tinham. E eu me lembro muito bem de uma passagem que dizia assim: fast food é comida de orc, é ração para orc, que eram os monstrão que tinha lá no Senhor dos Anéis, e que os hobbits comiam comida de verdade, comida da terra, comida de verdade mesmo, etc e tal. E na época eu falei, nossa, que interessante isso daqui. E eu já não era uma pessoa que comia muito fast food. Não por opção, mas é porque eu morava no interior do Tocantins, né? 2012 eu tinha 18 anos, eu acho, 17, sei lá. Acho que eu tinha 18 anos. Então eu não tinha acesso a fast food porque eu morava no interior do Tocantins. Só que eu me mudei pra Goiânia, que é a cidade onde eu moro até hoje, e aqui eu teria acesso. E nessa época eu fiz meio que um juramento. Eu falei, cara, eu não vou comer comida de orc. E assim eu fiquei durante um bom tempo, assim. Acho que eu devo ter ficado uns 8 anos sem comer nada de fast food. E depois um aqui e acolá, mas não é algo que eu como muito frequentemente. Não por causa de dieta, musculação, nem nada disso. Era simplesmente por causa desse negócio que ficou implantado na minha cabeça. Um livro que não tinha nada a ver com McDonald's, por exemplo, fez com que eu colocasse o McDonald's na caixinha de comida de orc. Isso daqui eu não vou comer, na minha cabeça. Olha que interessante essa relação do posicionamento da marca. Hoje, o McDonald's, por exemplo, ele trabalha muito para tirar esse posicionamento da cabeça das pessoas. Tanto que hoje eu já até como o McDonald's, porque ele conseguiu mudar esse posicionamento comigo ao longo do tempo. Porém, antes a marca era muito vista como esse fast food, uma comida que não é boa, etc e tal. E isso é o posicionamento de mercado. Mas era uma comida rápida, gostosinha, etc e tal, e as pessoas compravam pra caramba por conta disso. A pergunta que eu te faço é, você sabe como controlar aonde o seu produto ou serviço está na cabeça do seu cliente? É isso que eu vou te ensinar aqui agora. Mas antes, claro, já deixa seu like aqui no canal, principalmente se você se identificou comigo de ter contado essa minha história meio nerd, meio fitness. Dá o like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, hein? Nós soltamos aqui 3 vídeos por semana com o melhor de marketing, vendas, tráfego pago, negociação e muito mais. Então, se inscreve aí. Agora vamos lá. Eu já te expliquei o que é o posicionamento de mercado. Já ficou claro para você o posicionamento. Agora, como que eu imprimo esse posicionamento no meu cliente? Através de todos os pontos de contato que você tem com o teu cliente. Seja sua página do Insta, sua página do Facebook, seu site, o que você diz nos seus anúncios, o que você fala no WhatsApp com os teus clientes, nos e-mails, etc. Tudo o que você faz que tem contato com o cliente é um lugar para você comunicar o teu posicionamento, deixar claro o teu posicionamento. Eu vou te dar um exemplo aqui agora de como é o posicionamento da minha agência de marketing, né? Como que eu me posiciono hoje. Eu tenho 7 anos, né, de empreendedorismo no marketing, eu tenho uma agência já atendi, sei lá, acho que mais de 600 empresas diferentes nesse tempo aí de empreendedorismo, e eu quero te falar um pouquinho sobre como eu me posiciono hoje, como eu cheguei, e depois eu vou te dar alguns exemplos de posicionamento para você adaptar para o teu negócio. Quando eu vou negociar um contrato com algum empresário, independente do nicho de mercado que ele atue, inclusive
Inclusive, se você que está me assistindo é um empresário e precisa de uma empresa de marketing para ajudar você a desenvolver e aplicar estratégias, é só me chamar lá no Instagram e a gente marca uma consultoria 1 a 1, eu e você, tá bom? Ou alguém da minha equipe, caso eu não esteja disponível no momento. E quando eu vou conversar com esses empresários, eu percebo que eles vêm muito insatisfeitos com as empresas que os atenderam previamente, os gestores de tráfego ou as agências que vieram antes de mim. E eles me contam sobre as suas insatisfações e elas são sempre as mesmas. A pessoa não me respondia, eu mandava os criativos, eu não sabia quando a campanha seria ativada, eu pedia alguma coisa, não tinha retorno. Não era nem que a pessoa não conseguia gerar resultado, a pessoa, ela não entregava pro cliente, o antigo gestor de tráfego, não entregava pro cliente uma boa experiência de se ter anúncios, de se fazer anúncios. Vou te dar um exemplo. Sempre que eu vou apresentar uma proposta para um empresário, eu falo para ele, ó, no dia 1 a gente vai fazer uma reunião assim, depois de 2 dias você vai receber tal material, aí você vai gravar um vídeo assim, você vai me mandar o vídeo, quando o vídeo chegar para mim, em até 2 dias úteis a sua campanha vai estar no ar. Ou seja, o cliente sabe exatamente o que vai acontecer nos primeiros 7 dias depois que ele me contrata. É igual quando você vai para a faculdade. Imagina você chegar numa faculdade e não ter acesso a quando e quais são as suas aulas. Você vai ficar totalmente perdido, inseguro, ansioso, e isso gera problema. Você vai reclamar com a diretoria e tudo mais, e a diretoria pode ter 2 opções, né? Ela pode falar assim, nossa, que aluno chato que fica me mandando mensagem o tempo todo, ou ela pode criar um processo para ter essa experiência facilitada para o cliente. O que a gente não percebe com tantas experiências facilitadas que a gente tem hoje em dia é que se você tirar ela, ela faz muita falta, só que ela é meio óbvia, tipo horários de aula, por exemplo, como eu acabei de falar. Isso, gente, é um posicionamento de mercado que a gente chama de Customer Experience. Esse é o nome chique, mas o correto seria serviço ao cliente, que é basicamente você gerar uma experiência para o cliente onde ele consiga entender como o serviço funciona. Para o meu tipo de negócio, isso é muito interessante porque tem muita coisa que eu faço que eu não tô junto com o cliente. Na verdade, a única coisa que eu faço junto com ele são as reuniões. Agora, quando a gente tá olhando o gerenciador, quando eu e minha equipe estamos discutindo como fazer uma campanha, como vamos desenvolver um site, quando o meu programador tá fazendo o site, o cliente não vê isso acontecendo. E aí isso gera ansiedade nele. Será que tá fazendo? Como é que tá? Em que passo que tá? Se eu digo para ele qual é o cronograma do meu serviço, eu gero nele uma experiência diferente. Um efeito de, eu sei o que a minha agência tá fazendo agora. Isso dá tranquilidade pro empresário. E esse é o primeiro dos exemplos que eu vou te dar aqui agora, tá? Que é o exemplo que eu chamo de serviços aos clientes, que é quando eu entrego uma experiência de serviços para a pessoa, baseado em um cronograma que ele pode seguir e entender tranquilamente. O segundo tipo de posicionamento que a tua empresa pode ter, que também é muito comum, é preço. Você pode ser sim, não tem problema, não é nada de errado uma empresa que vive em cima de preço. Se você pegar exemplos do Brasil, como o Ricardo Eletro, por exemplo, foi uma empresa que ficou gigantesca por fazer o melhor preço. Olha, independente, pode trazer aqui a oferta do concorrente que eu cubra a oferta do concorrente. Só que é claro, quem não conhece a história por trás, né, a história do Ricardo Eletro, não sabe o que ele fazia com isso. Nossa, mas esse cara rodava no vermelho, como que ele conseguia pagar as contas? Simples, ele treinava os vendedores para que eles vendessem algo a mais para o cliente, assim o cliente comprava o mais barato, ele tinha prejuízo, e aí o vendedor vendia algo que tinha muita margem de lucro. Aqui eles perdiam dinheiro e aqui eles tinham um lucro muito grande. Dessa forma a empresa conseguia crescer bastante. Então dá para você ser uma baita empresa que é baseada em preços. Você pode ser o melhor desconteiro da face da terra, desde que você tenha uma estratégia para cobrir o teu lucro líquido no final do dia. Número 3, esse daqui é a maior armadilha de empresário que não sabe o que tá fazendo, que é qualidade e desempenho do produto. Eu tô careca de ver, careca, nem tô ficando careca, eu tô ficando calvo de tanto ver empresário que eu chego pra conversar com o cara e falo, qual que é o teu diferencial? Qualidade e atendimento. Tipo, não, velho, você faz o mínimo e tá dizendo que a sua diferencial é qualidade e atendimento. Não, você não é uma empresa. Sabe quem é uma empresa que realmente entrega qualidade e desempenho do produto? A Apple. Aqui, ó. MacBook, iPhone, ninguém vai discutir dizer que um MacBook, que um iPhone não tem desempenho ao qual ele se propõe a ter. Igual o pessoal gamer fala, né, que ele é ruim para jogos. Ele não se posiciona como um computador para jogo, ele se posiciona como outro tipo de notebook, outro tipo de celular, não é focado em jogo. Os que focam em jogo, e por isso que ganham o mercado deles também. Então, quando você for falar de fato sobre qualidade, sobre o desempenho do seu produto, entenda para que ele vai ser utilizado, e aí você vai conseguir utilizar esse tipo de posicionamento. Número 4,
conveniência. Cara, conveniência é um tipo de posicionamento que algumas empresas que talvez você já tenha escutado falar possuem. Uber, iFood, você já ouviu falar? Pois é, o iFood ele vende conveniência, ele não vende comida, ele não vende entregador, ele vende conveniência para você poder apertar alguns botões e ter uma comida na porta da sua casa. Isso é conveniência, né? Você entrega conveniência para o teu cliente. Eu utilizo um pouco desse posicionamento na minha agência também, até porque eu ofereço qualquer tipo de serviço relacionado a marketing para a empresa. Se a empresa quer um site, eu faço. Se ela quer que grave um comercial para televisão, eu faço. Se ela quer, não interessa o que a empresa queira, eu faço. Só que não necessariamente eu tenho uma equipe para isso. Eu faço bem igual ao Uber, né? Igual ao iFood, que não tem nenhum restaurante. Eu pego o restaurante e entrego para quem tem fome. Se o empresário quer contratar determinado serviço, eu tenho a minha rede de contatos de freelancers e prestadores de serviço que executam qualquer tipo de serviço. Com isso eu consigo conectar os dois. Isso eu faço na minha prestação de serviço e isso é um posicionamento interno que eu tenho com a minha equipe, né? E que eu consigo entregar conveniência para o meu cliente. Ele não precisa ir atrás de outro prestador de serviço para conseguir alguma coisa, porque todas elas eu consigo entregar. Inclusive, se você está me assistindo aqui, se você é gestor de tráfego, social media, copywriter, dono de agência ou algo do tipo, ou quer ser algum desses, eu recomendo que você se inscreva no meu treinamento Academia Nova Legião. Lá eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre como começar uma empresa exatamente igual à minha e crescer ela até o faturamento de 100, 200 mil reais por mês. O link está aqui embaixo ou então você acessa novalegião.com.br. Ah, e se você tiver dúvidas sobre como funciona esse tipo de negócio, pesquisa na aba do YouTube ali depois, agência de marketing, Rodrigo Vincenzi, você vai encontrar alguns vídeos meus falando sobre como funcionam os processos desse tipo de agência. Número 5, quinto tipo de posicionamento é o posicionamento estilo de vida. Quem faz isso deliciosamente? Quem faz isso a nível de te dar asas? Red Bull, exatamente. Se você for no Insta da Red Bull, por exemplo, você vai encontrar dezenas de conteúdos sobre o estilo de vida de quem bebe Red Bull. Então eles colocam aquilo ali para falar sobre o estilo de vida da marca. Muitas marcas de roupa colocam esse tipo de posicionamento como o posicionamento principal deles, né? Você tem um estilo de vida que é baseado na nossa marca. Isso cria comunidade e reforça bastante o teu negócio. Se você quiser aprender mais sobre esse tipo, eu recomendo que você leia um livro que chama Tribos, do Seth Godin. Coloca ele na tela, tá, Matheus, pra galera? É um livro que fala muito sobre essa parte de criar uma comunidade que tem um único objetivo, um estilo de vida. Isso daqui vai te ajudar bastante na tua marca. Número 6 é o posicionamento por personalização, que é quando você vai vender algo muito personalizado para a pessoa que está ali do outro lado. E aqui mora uma grande armadilha. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa que presta serviços. Como eu te falei, o meu principal posicionamento é o de serviços ao cliente. Eu gero uma experiência para o cliente que os outros concorrentes não conseguem gerar. Isso, beleza. Ah, mas o que você vende também é personalizado, Rodrigo. Sim, ele é personalizado, mas eu tento ao máximo despersonalizar para que eu não tenha problema de escala. Porque se eu tiver 20 clientes com um negócio totalmente personalizado ali para cada um deles, eu vou morrer de trabalhar e minha empresa não vai crescer, eu vou parar de fechar novos negócios e vou parar de escalar. Então eu não prezo tanto pela personalização. Geralmente o que a gente faz é bem processual e bem redondinho, a menos que você queira vender algo que seja muito personalizado. Aí eu venho, no caso da minha empresa, na minha parte de palestras. Eu também vendo palestras e treinamentos. Se a empresa quiser me contratar para eu ir na empresa treinar o time de vendas, treinar o time de marketing, isso é completamente personalizado, mas consequentemente tem um preço muito mais elevado. Menos escala, ou seja, vendo menos produtos desse, né, do que eu vendo serviço ou do que eu vendo treinamentos, por exemplo, treinamentos gravados, né, cursos online, etc. Mas é um produto de altíssima margem de lucro e geralmente quem adota esse tipo de posicionamento consegue ter um lucro muito grande quando faz uma única venda. E aí, dentro desses posicionamentos, qual deles você acha que a sua empresa mais se encaixa? Coloca nos comentários aqui do vídeo qual é a tua empresa e qual desses posicionamentos você acha que faz mais sentido para você e eu vou te dar uma dica de como comunicar melhor esse posicionamento para parar de ter problema no teu negócio. Dito isso, te desejo boas vendas, um forte abraço e é tudo nosso. Até o próximo vídeo.